Olá, estamos começando aqui mais um Francamente, especial, com uma convidada muito especial, a Malu da Ambicamp, que vai falar para vocês um pouco de resíduo, vai falar para vocês todas as coisas que, para mim, né, um leigo na área, eu imaginava que entrava uma demanda, saía o resíduo tratado, saía o resíduo bem gerenciado, tinha as informações, enfim. Não é uma área que eu domino, então eu vou aprender muito nessa discussão, nessa conversa, assim, eu gosto muito disso. Só para contextualizar, eu conheci a Malu porque ela é esposa de um grande amigo meu, Geraldo, que foi presidente do Gênesis, um grupo de jovens empreendedores, não tão jovens naquela época, né, mas a gente era mais jovem. Jovens empreendedores do Ciesp aqui de Campinas, que a gente discutia várias coisas, e o Geraldo sempre teve uma postura muito interessante lá de pegar tudo para ele conseguir ajudar, trabalhar, investir, fazer tudo. Nós acabamos ficando amigos. Aí eu fui visitar esse ano a empresa deles ali em Indaiatuba, e aí tive o prazer de conhecer mais, a Malu já conhecia antes, mas o prazer de ver o resultado do trabalho que ela colocou lá, a implementação de gestão da rotina, a organização, o nível de 5S. Eu fiquei muito contente porque ao visitar a empresa, várias pessoas me reconheceram, algumas me confundiram com o Murilo, como é normal, falaram, conheço você dos cursos, mas né, o Murilo, alguns me conheciam dos cursos também dos que eu ministrava. Então foi muito legal essa visita e eu vi como vocês dão valor para a educação, como vocês dão valor para a coisa colocada do jeito certo, da cultura, e eu gostei muito. Mas para o pessoal aqui conhecer um pouco mais, eu vou pedir, começar o nosso início geral aqui, que é fazer seu Wikipedia pessoal aqui rapidinho, para o pessoal conhecer um pouco de você, Malu. Bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui falando um pouquinho aí da nossa história para vocês. Eu sou a Malu, eu sou a Maria Luísa. Eu respondo pela diretoria técnica e executiva da Ambicamp, uma empresa especializada em gerenciamento de resíduos. Esses resíduos, mais especificamente os resíduos químico porque ninguém quer fazer, né? Nós queremos e fazemos, e modéstia à parte, fazemos muito bem. E o Virgílio foi lá conhecer a nossa empresa, conhecer as operações e conhecer um pouco da nossa história. E é por isso que eu estou aqui hoje para conversar um pouquinho com vocês. Eu sou química, sou bióloga, tenho aí alguns anos de trajetória profissional, minha experiência sempre foi na área industrial, né, em grandes multinacionais, poucas, mas grandes, na área farmacêutica, cosmética, alimentícia. E disso tudo aí saiu uma necessidade enorme de ajudar os pequenos geradores de resíduos a atender as legislações, que nós vamos conversar aí um pouco sobre isso, que são específicas, né? As empresas que estão sobre o guarda-chuva da Anvisa ou o guarda-chuva do Ministério do Meio Ambiente, né? Através dos CONAMAs. E foi daí que saiu essa história. E então, aí nessa trajetória já esse ano há 25 anos. E é isso. Que legal, uma história de sucesso. Para começar aqui, até anotei, né, que eu falei assim, quando a gente fala de resíduo, muita empresa ainda enxerga como lixo, né? Às vezes, a gente brincava no laboratório de química, vamos fazer o descarte PA, que é PA baixo. Eu lembro desse termo desde do nosso laboratório de QG 101, eu acho que era o código da matéria. Mas quem já teve uma autuação, um incidente ou perdeu algum contrato por má gestão sabe que é coisa séria. Por que a gestão de resíduos precisa ser tratada de forma estratégica, como uma área estratégica dentro da empresa? Bom, primeiro porque... Fecha a empresa. Fecha a empresa, exatamente, né? Primeiro, porque isso é legislação, faz parte, né? Uma empresa idônea, com ética, uma empresa responsável, ela precisa, primeira coisa, seguir as legislações. Senão, é aquela história, né? Quem não tem competência não se estabelece. Se a competência, nós estamos falando da competência acadêmica, que não é só essa. Nós estamos falando da competência ética também. Então, hoje, em qualquer empresa, em qualquer atividade que gere resíduo, ela precisa primeiro atender às legislações que são cabíveis à atividade dela, que são muitas. Então, de acordo com tudo isso, ela pode se classificar como um grande gerador, um médio gerador ou um pequeno gerador de resíduos. Ainda assim, ela tem que destinar adequadamente, ela tem que entender o que ela está gerando, saber o que ela vai fazer com aquilo e colocar aquilo de forma adequada para não ferir o meio ambiente. E assim que funciona. Justamente tangibilizar um pouco para as pessoas, se não for a área de expertise, me avisa que eu vou fazer uma pergunta, né? Um pouco fora aqui dos nossos roteiros, né? Porque a ideia é, imagina assim,
Um laboratório de análises clínicas, por exemplo, aqui que você vai lá tirar o sangue, coletar urina, fezes, enfim. Ele tem que se adequar nessa legislação? Como é a adequação no laboratório? Sim, claro. Eu tô perguntando, deve ser bem complicado, né? Que mexe com resíduo complicado ali. Na verdade, assim, quando uma empresa ela tem lá uma atividade que ela gera resíduo, você citou o exemplo do laboratório de análises clínicas. Então, assim, ali, essa atividade tem resíduos classificados de formas diferentes. Então, por exemplo, num laboratório de análises clínica, você tem os resíduos de origem química, os resíduos de origem biológica e você tem os resíduos de origem comum que qualquer atividade tem. Então, cada um desses resíduos, eles têm que ser identificados, quantificados e destinados adequadamente com uma empresa que tem autorização, no caso do Estado de São Paulo, da CETESB, para fazer essas destinações adequadas. Então, olhando ainda para esse exemplo que você deu, todos os resíduos que são originados de um aparelho, né? Então, dentro de um laboratório de análises clínicas, aqueles aparelhos que faz toda a série de vitaminas, por exemplo, eles têm kits químicos, físico-químicos, com uma amostra. O resíduo que sai dali, ele tem todos os componentes químicos e mais uma amostra. E esse resíduo é considerado químico. Tá. Então, ele precisa ser destinado adequadamente. Ele também tem os resíduos biológicos, que também são originados das análises microbiológicas, das análises de quantificação, de exame de urina, exame de fezes e vai por aí afora. Esses também têm que ser quantificados e destinados como... No caso, os resíduos que vêm da área biológica, eles são classificados como infectantes, destinados como tal. E juntando tudo isso, você ainda tem toda aquela paramentação farmacêutica que é usada na conduta para lidar com esse tipo de exame. Então, no laboratório, a conduta com os pacientes, e tudo isso ali tem que ser identificado, quantificado e destinado adequadamente. É interessante essa conversa, assim, porque tá me dando vários flashes na cabeça, né? Como engenheiro mecânico, uma das indústrias que eu mais frequento, que eu mais visito, que por mais que eu tô agora mais na administrativa, mas eu amo visitar e adoro, é usinagem, caldeiraria, parte de metal mecânico mesmo, assim. E a gente, às vezes, não nota tanta coisa de cuidado com os resíduos, né? É muito comum a gente visitar uma usinagem, onde a gente vê uma bombona, assim, ou um tonel do lado do torno, do lado da fresa, coletando os resíduos do material, da matéria-prima, para poder reutilizar ou para comercializar como sucata, que ele consegue um valor bom. Só que o óleo a gente já vê meio caído no chão e vida que segue. Aquele cavaco meio já, que são os resíduos, os metálicos, né? Meio molhado, meio todo impregnado por óleo, por fluido refrigerante, a gente já não tem muito contato onde está indo aquilo. É difícil ainda, mesmo hoje, ter uma conscientização tão grande disso, né? De que as coisas devem ir nos seus lugares. As pessoas, não sei se não fazem por mal, mas enfim. Mas às vezes, acho que a fiscalização também não bate tanto, né? Se é uma pequena empresa, falando de uma grande indústria, concordo, mas uma pequena empresa, meio fundo de fábrica, assim. Tudo é cultura. Pequeno ou grande, se o dono ou o gestor vem de uma cultura de preservação, de sustentabilidade, isso não importa o tamanho, é sempre muito feito. Mas isso que você está falando é muito identificado. Então, os resíduos de uma indústria metal-mecânica, que são considerados os resíduos industriais, eles vão para caminhos diferentes. Então, ele tem lá aquilo que pode ser a sucata, mas ele também tem os resíduos químicos, que são, você citou, óleo que está caído no chão. Tem outra coisa que ninguém dá muita atenção para isso, mas, por exemplo, qualquer atividade dessa empresa que use, por exemplo, uma estopa, um paninho, algo que está mexendo com óleo e ele está sujo, isso é considerado um material contaminado. O próprio EPI que o colaborador da empresa usa, seja um óculos de proteção ou qualquer coisa, o próprio capacete que estragou e tudo mais, mas é tudo contaminado, porque acaba que tem uma certa
sujidade na própria atividade, né? O chão é sujo, tem o resíduo da varredura, tem uma série de coisas que precisam ser, sim, destinadas. Então, quando essa empresa, por menor que seja, ela parte para uma certificação ambiental ou de qualidade, e já aproveitando para falar, então as ISOs, né, elas ajudam muito na padronização e acaba tendo que migrar para esse gerenciamento de resíduos, que é o adequado. Porque eu vejo muitas simplesmente estopa, né, que você está comentando, que eu acho que faz todo sentido. Bota no saco de lixo e vai. Exatamente. Não tá nem aí, né? Não, tá nem aí. O papel, muitas vezes, não é estopa, é papel, aquele papel toalha que fica pendurado, ele tá sujo de graxa, ele tá sujo de óleo, enfim, o próprio uniforme da pessoa, quando não é mais utilizado, tudo aquilo é considerado mas mesmo contaminado. a lavagem do uniforme nunca deveria ser mandar o cara lavar na casa dele. De forma nenhuma. Ou lavar na máquina de lavar roupa que junto comprou com tudo. Não, de forma nenhuma. Por isso que existe as lavanderias industriais, que as grandes empresas utilizam, porque lava o uniforme. E, por exemplo, na nossa empresa a gente tem cliente que são lavanderias industriais, né? Aqui em Campinas. Então, aquela água da lavagem, ela é uma água contaminada, com óleo, com graxa, com uma série de coisas. Isso é muito interessante, que você percebe que para onde que vai o valor da sustentabilidade nessa cadeia de custódia, né? Nossa, verdade. E é interessante esse ponto, porque é difícil alguém, pelo menos no tamanho que a gente às vezes conversa e atua, quando você vê uma empresa de até 100, 500 milhões, assim, do cara de faturamento anual tá muito... Lógico, tem exceções que o cara fatura 10 mil reais por mês e tá super preocupado, não tô falando isso. Mas tem muita coisa, porque a pessoa acho que fica meio... tá bom, mas quem que eu chamo numa hora como essa, né? Eu sei, Ambicamp, a gente pode falar isso, mas... sem merchan, mas... É difícil pro empreendedor ou pro quem tá lá na direção tal entender, tá bom, mas quem pode me ajudar? Claro. Porque eu, Virgílio, né, se eu fosse assim, eu ia falar, pô, beleza, deixa eu ver aqui como é que é a legislação, ia tentar começar a ler, daí ia vir um e-mail, ia vir uma coisa, eu não ia ter tempo pra ler, daí já ia ficar preocupado, enfim, ia tentar falar de pessoal pra comprar uma ETE, calma, às vezes eu vou olhar pra tratamento de efluente, e sendo que eu não tô olhando pro tratamento da estopa, não tô olhando pro tratamento do... tô lavando de qualquer jeito. Esse apoio é muito interessante, né? É o que vocês fazem, basicamente, né? Na verdade, a coisa mudou muito. No passado, essa dificuldade eu entendo que era bem mais presente. Eu tô falando de um passado de 20 anos atrás. Era muito presente, né, essa dificuldade. E as empresas, elas acabavam, vamos dizer assim, falando francamente, aí vamos usar o título... elas acabavam se mexendo quando a fiscalização batia na porta. Mas, com o passar dos anos, a coisa foi evoluindo, muitos cursos na área da saúde, a engenharia ambiental cresceu muito, né? Então, no meu ponto de vista, ainda está aquém do que deveria ter crescido e ter evoluído, mas já andou um pouco. A internet, né, ela ficou muito rica. Então, hoje você... fala lá, gerenciamento de resíduos, destinação de resíduos, sobe um monte de informações, né? O Google dá aí um monte de informações de empresa que faz. Mas o fato da empresa fazer não significa que ela faz aquilo que você precisa. Exato. Né? Então, assim, eu acho que também uma coisa bastante importante é a consulta num órgão público. Então, por exemplo, a própria CETESB no estado de São Paulo, é algo que no site tem muito material, né? A própria vigilância sanitária do município também, quando a atividade da empresa, o dono, o gestor, não tem ideia se ele tem que gerenciar aquilo de que forma, não custa uma consulta no órgão público da cidade, né? A vigilância sanitária, o setor de meio ambiente... Eu acho que tudo isso também é um interesse que o próprio empresário deverá ter. E hoje também, né, eu tenho os grupos, as redes sociais, um pergunta para o outro, que tem, né, inúmeros grupos de pessoas que se formaram, né, que têm a mesma formação acadêmica, que
estão ali na mesma atividade, né? E as divulgações, tudo é divulgação, mas é uma coisa bastante delicada. Ainda assim, tem muita gente que não faz nada com aquilo que está gerando e acaba, né? Por exemplo, o que é a diferença entre fazer um gerenciamento adequado de resíduos para atender a legislação e fazer um descarte? O que é um descarte? O descarte é simplesmente a empresa vai gerando resíduo e ela vai guardando lá num quartinho, vai guardando numa sala. A hora que aquela quantidade gerada começa a incomodar, aí alguém fala, precisa ver o que vai fazer com isso aqui, precisa procurar alguém, precisa isso, precisa aquilo. É isso. Isso é descarte, isso não é gerenciamento, né? Então, atende a legislação? Nem sempre, porque assim, você não é simplesmente falar, eu tenho um material aqui que precisa ser incinerado. Não, precisa ver se a legislação que indica para aquele material é a incineração, ou pode ser o coprocessamento, ou vai para a estação de tratamento de efluente, a ETE que você falou, ou, enfim, é um caminho aí, é uma história a ser pesquisada, né? E como falhas operacionais, às vezes, por falta de treinamento, por falta de padrão, por falta de máquina, enfim, pode gerar multa, risco e até crises reputacionais? Um exemplo, assim, pra gente discutir. Bom, primeiro que eu acho que de tudo isso, o mais crítico é a possibilidade de um acidente, né? Então, um laboratório, você deu o exemplo de um laboratório de análises clínicas, mas vamos falar de um laboratório de análises físico-químicas, né? Hoje em dia, as universidades, elas estão aí formando, sim, novos profissionais, mas às vezes as aulas práticas são muito poucas na grade, né, curricular. Então, ele vai, né, aquele aluno que acabou de se formar, que virou um profissional, ele vai para um laboratório e ele não tem muito conhecimento, ou ele tem só o conhecimento da bancada do laboratório. E aí ele chega lá, se depara com uma série de coisas, e a empresa que ele foi não tem um gerenciamento de resíduos, então ele gera aquilo, ele não sabe o que fazer com aquilo. Aquilo tem uma chance de acontecer um acidente enorme, de misturar coisas que não são compatíveis, né? Ou um derramamento na própria bancada, no chão, e gerar aí uma contaminação ali naquele momento que aconteceu. Esse é um ponto. Outro ponto que eu acho extremamente sério hoje em dia é colocar na rua, na coleta pública, coisas que deveriam ser gerenciadas com o grau de risco que se tem. Então, por exemplo... Pilha, bateria é festa. Pilha, bateria, mesmo resíduos de uma atividade que gera, por exemplo, resíduos químicos, uma farmácia de manipulação, uma drogaria, um laboratório de análises físico-químicas, clínica, uma própria empresa que vai lá falar, não, isso aqui não tem problema, coloca aí no saco preto, coloca ali na coleta pública, aí passa na rua alguém com um animal, rasga o saco, aquilo esparrama, isso é muito sério. E aí vem aquela parte, né? Como é que isso afeta a reputação da empresa? Hoje em dia, as redes sociais, né? Tem denúncia, tem o PROCON que fica em cima, tem os órgãos que são fiscalizadores, as próprias mídias, está passando uma pessoa com celular, já filma tudo aquilo ali na porta da empresa, a reputação está perdida, né? Nesse caso, está completamente perdida. E fora o risco, né? Eu lembro aqui em Campinas que foi super famoso aquele caso ali perto de onde eu moro, no Mansões Santo Antônio, né? De uma fábrica que tinha ali que incinerava... Eu não lembro o que era, mas contaminou toda a região ali, né? Contaminou toda a região. Todo o solo ali. Todo o solo. Ali era uma indústria que, né, ela colocava os resíduos no solo, né? Enterrava. E o que ela não enterrou, que ela colocou em tambor, com o passar do tempo, a parte de baixo do tambor apodreceu, que acabou contaminando. Então, assim... E era metal pesado? Tinha óleo, tinha graxa, tinha metal pesado, tinha tudo. Até hoje, né? Tem uma baita área ali tem uma área enorme remediação, mas não tá. É que nem o aterro Mantovani, lá perto de Jaguariúna, lá em Santo Antônio da Posse, né? Então, assim, hoje você tem grandes empresas que estão pagando caro por aquilo que aconteceu, né? Era um aterro industrial não legalizado por um órgão oficial.
Então, né, o aterro naquela época era o famosão, né? Era o boom do momento. É isso. Eu lembro em Rio Claro também tinha na parte da assistência o lixão ali perto. Também tinha muita discussão nisso. E dá pra. Hoje em dia responsabiliza, né? Se eu, como industrial, empresário, descarto num aterro não legalizado, ou aterro mesmo legalizado tem um problema, eu posso ser responsabilizado, né? Totalmente, totalmente. Até porque hoje não, já tem muito tempo que esse documento existe. O controle que a CETESB faz entre a geração e a disposição final do resíduo, ela é amparada por um documento chamado CADRE, que é o Certificado de Aprovação de Movimentação do Resíduo. Esse documento, ele autoriza a movimentação entre o gerador e o destinador final, passando ou não por um gerenciador. E tudo isso tem que estar muito bem explicado, né? Não é simplesmente eu gerei e entreguei para a empresa tal, e a empresa tal passou a ser o responsável por aquilo. Não, a responsabilidade do resíduo, e as legislações falam muito isso, tem até um termo interessante a ser usado, do berço ao túmulo. Do berço porque é onde foi gerado, ao túmulo porque é onde ele se perpetua aí para a eternidade. Nem que esse túmulo seja para colocar as escórias. Então, quando você envia um resíduo para a destinação final e essa destinação ela é incineração, ainda assim sobra as escórias, sobra a cinza, que tem que ir para o aterro classe 1, que é para produtos perigosos. A cinza é considerada um produto perigoso. E é lá que a cinza tem que ficar, né? Assim, acho interessante essa conversa. Tu coloco ela mais ou menos, né, para mim, para minha formação de engenharia, na mesma categoria de liderança, gestão de pessoas. Nunca nos ensinaram. E quando a gente vai tocar e às vezes a gente tá lá no cargo, entra como trainee, entra como... Rapidamente se acende até uma vaga de gestão, tá tocando uma indústria. No nosso caso, a gente tem uma parte da empresa indústria. A gente tem uma indústria de empresa também. E a gente discute as coisas não com essa luz, com esse conhecimento, com essa importância que tem. A gente discute meio, ok, a gente sempre contrata as pessoas para gerenciar, a gente pergunta bastante. Mas muitos o CADRE, o que é o CADRE? Beleza, eu já ouvi falar porque a gente teve uma empresa que mandou um resíduo pra gente processar, a gente tem uma área lá de reciclagem de minerais, então eu lembro que foi lá, era uma resina, era uma coisa que tinha que moer com resina, tinha que tomar cuidado porque tinha resina ali, então tinha todo um aparato, mas a proteção era muito maior. Mas não estava na nossa cabeça. Como é que o outro chama? FISPIC? Que é a folha de... a ficha de segurança do produto, né? Isso. De emergência e segurança e tal. E assim, não era uma coisa que a gente... Cadê a gente não tava nem aí, a gente não sabia. Daí fomos atrás, aprendemos, colocamos. Mas assim, tem várias coisas nesse sentido que eu acho importantes. E aí, como dica aqui para pessoas como eu são, como é que chama? Leigas no assunto, mas que amam processos, mas não tem esse conhecimento específico, como estruturar a gestão de resíduos como um processo padronizado, que a gente ama padronizar, ou seja, política, POP, indicador, qual é o papel das ISOs, né, como a gente estava comentando, da 9.000, da de qualidade, da 14.000, 45.000, como guia de boas práticas para você construir esses processos, construir esses POPs, construir esses manuais e, como você falou, treinar as pessoas, colocar indicador, que eu vi lá, quando eu visitei a Ambicam, fiquei maravilhado pela organização, pelas coisas tudo no lugar, tudo etiquetado, tudo organizado, todo mundo treinado nas suas posições, com instrução de tarefa para tudo. Como alguém que está começando, que quer implantar, quer documentar, o cara está fazendo um curso nosso de gestão de processo e fala, puxa, eu quero colocar isso aqui também na área de resíduos da empresa. Por onde começar? Quais seriam as dicas? Bom, eu acho assim, para a padronização, as ISOs são os parâmetros que devem ser usados, porque você atendendo todos os quesitos, você vai ter ali uma padronização. É claro que se for para o caminho da 9, é qualidade, e para o caminho da 14 é ambiental, né? E vai por aí afora. Então, a padronização, para mim, a palavra final sempre é das ISOs. Aí vem a situação, tudo hoje em dia tem que ter rastreabilidade, mas para você ter uma rastreabilidade, você tem que primeiro
identificar. Você vai identificar, vai quantificar, vai codificar para você poder ter uma rastreabilidade daquilo. Aonde nasceu e aonde vai ser enterrado, né? De novo, do berço ao túmulo. Isso é dessa forma. Aí, quando você consegue fazer essa padronização e você consegue fazer, então, a quantificação, a identificação e a codificação de tudo isso, você consegue escrever um procedimento. E esse procedimento nada mais é que ele pode seguir o caminho de um POP. O POP na verdade, é assim, é como para que você vai fazer aquele procedimento. Para quê? Para qualquer pessoa que for treinada, ela vai sentar ali, ela vai conseguir desenvolver, seja ela tenha ela com uma formação acadêmica ou não, porque muitas atividades não precisa de uma formação acadêmica específica. Outras sim, mas assim, quando você escreve, você tem condição de treinar. E este treinamento que você faz é através da instrução de trabalho. Por quê? Porque tudo aquilo que você padroniza, ele vira rotina, e essa rotina é uma rotina executada com sucesso, porque você ganha agilidade, você ganha segurança na atividade, e a verificação final, que daí você usa um PDCA nisso tudo aí, que matou a pau, vamos dizer assim, né? Por conta que você fecha todo o ciclo, você padronizou, você tem a rastreabilidade, você tem a documentação, o manual de instrução, e depois você tem a instrução de trabalho, como executar, e o cheque final, que vira tudo isso, e daí você tira os indicadores do desperdício, da otimização das operações e tudo mais. Mas eu tô entendendo que tem, acho que pelo menos, né, eu vejo, era muito comum, desde a época que eu era estagiário, quando eu era, como é que chama? Designado, estagiário, designado para fazer uma vez de um processo, fazer esse tipo de coisa, atualiza os POPs, esse tipo de coisa. Como é que eu fazia, né, naquela época? Eu sentava ao lado de um especialista, de um analista, de um gerente, de um coordenador, e começava a perguntar qual era a atividade dele. Como estagiário, dificilmente eu conseguia colocar muita gente na sala. Eu ia um por um, tentando psicografar ali o processo, eu ia lá checar com o outro, checar com o outro. Mas, se as pessoas falassem para mim que aquele resíduo deveria ser jogado para a Lua, eu ia colocar lá, enviar, vírgula, via espaçonave, vírgula, o resíduo X para a Lua. Eu não sabia que aquilo não podia ou podia. Eu acho que o desafio das empresas é ter alguém que tem esse conhecimento, né? Esse conhecimento específico que não é... Pode ser um engenheiro ambiental, pode ser um químico, pode ser um biólogo, enfim. Mas tem acho que um conteúdo para mim que até onde você tem a parte de legislação também, tem as normas, tem isso, que não é trivial colocar num POP. Eu acho que se solta um engenheiro, solta alguém de processo, um administrador, enfim, que seja, para fazer o mapeamento e não tem essa rastreabilidade, esse conhecimento específico, ele vai acabar sofrendo nesse caso, né? Escrever um POP não é... Nesse assunto que nós estamos conversando, de fato, precisa de alguém com algum conhecimento. Hoje, as indústrias que são consideradas... que têm que ter o gerenciamento de resíduos, cuja atividade está sobre aí a legislação da Anvisa ou do Ministério do Meio Ambiente, eles têm que ter o responsável técnico. Esse responsável técnico... ele tem a grade, hoje, ele tem, ele tem algum conhecimento, ele tem que ter, porque na grade acadêmica, ele tem a parte de biossegurança, e na parte de biossegurança fala várias coisas sobre o resíduo. Então, essa pessoa é a pessoa a fazer o POP. O modelo do POP hoje pega em qualquer lugar, né? O ChatGPT dá um modelo de POP excelente, mas assim, para escrever aquilo, e outro, o POP, ele tem que refletir a rotina, porque se não refletir a rotina, não adianta você falar, faça isso, 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 sim, mas aqui nós estamos em 4 paredes e não dá para fazer o que você quer, então vamos lá, chegar o mais próximo possível da necessidade para atender a legislação, e o mais próximo possível
para atender a parte de segurança das pessoas que trabalham na área e a própria segurança comunitária ali de todo mundo que está em volta, né? Porque, veja, numa indústria, né? Numa empresa onde tem uma sala que é o laboratório, mas ao lado sempre tem uma outra atividade. Se der um acidente no laboratório, aquilo com certeza vai pegar em outras salas, né? Vai ter que impedir ali de trabalhar, porque tem que abrir a janela, porque tem que estourou a parede. Enfim, um acidente sempre é muito grave. Então, não pode ser escrito por um leigo de forma nenhuma. Não pode. Então, agora, as indústrias, né, elas estão crescendo, criando a área de meio ambiente, criando a área de segurança do trabalho, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o próprio engenheiro ambiental, eles são pessoas que trabalham todos dentro de um mesmo, eu diria, de um mesmo consenso ambiental que dá uma certa propriedade para entender, né, como é que funcionam as coisas. E aí, assim, muita coisa também vem por estudos por vontade própria. Vamos procurar, vamos levantar, regaçar as mangas e vamos pesquisar. Ou então contratar uma consultoria, né, especializada na área, que também tem muitas, né? Que é importante. Então, é isso. Bom, a gente gosta de falar muito de casos práticos, a gente comentou alguns aqui, né, de aprendizados em campo, de casos práticos, mas agora pedindo exemplos de situações onde a gestão, né, não o problema ali, mas a gestão foi negligenciada e deu problema. Exemplos de empresas que ganharam e outros, né, exemplos de empresas que ganharam em segurança, eficiência e imagem ao acertar o processo. Alguns exemplos assim de, esse daqui geriu, não precisa nem falar os nomes pra gente não ser processado. Claro. Mas, assim, um exemplo de uma empresa que geriu muito mal e deu problema, sei lá, pode falar que por falta de conhecimento, ganância, enfim. E um exemplo de empresa que gere muito bem, que você conhece, que gere muito bem, aquele tipo de coisa. Olha, eu acho que As farmacêuticas aqui gerem muito bem, né? As indústrias farmacêuticas, de uma forma geral, elas têm uma gestão, preocupadas, né? São preocupadas e porque estão muito na vitrine, né? Então, assim, elas têm uma gestão boa, mas eu acho que, começando pelos problemas, assim, aquilo que a gente falou agora há pouco. Então, as empresas lá no passado que pegaram seus resíduos, né, e enviaram para o aterro Mantovani, e estão pagando até hoje, né? Então, se deram muito mal. E você tem grandes multinacionais envolvidas nisso. Muitas que já nem existem mais, mas que ainda estão aí responsáveis, né? Braskem é um caso também. Braskem, né? Tô Shell, falando só porque né? todo mundo sabe, já Shell, enfim, né? As petroleiras, de uma forma geral. Mas, assim, eu vejo que quando há uma denúncia, sempre a empresa dá muito mal, né? E a denúncia, ela pode partir de um próprio funcionário que trabalhou lá e viu que havia procedimentos indevidos, irregulares, porque hoje está tudo muito exposto. Então, assim, quando um funcionário vê que o gestor, a alta direção não tem credibilidade naquilo que faz, ele fica com essa informação, né? E na primeira oportunidade ele usa isso contra a empresa, através de denúncia, e aí a fiscalização vai, e isso não tem como não sair na mídia. E o que é pior, né? Se essa fiscalização, por exemplo, ela tem uma área de atuação muito forte, como é o caso, por exemplo, da CETESB, ela impede que a atividade continue, ou seja, ela tira a licença de operação da empresa e a empresa não pode funcionar. É muito parecido com aquilo que quando algumas empresas têm que tirar o produto do mercado, porque estava com algum problema. Então, aquela... Teve um caso agora, né, de uma empresa de ração para cavalo que matou, acho que 200 animais, porque colocou numa área onde contaminou por uma outra planta que é tóxica para os cavalos, não sei. Essas coisas sempre acontecem, né? Se vê, teve lá, olhando para a indústria alimentícia, né, o caso do molho de tomate aí que estava tudo contaminado, teve que tirar do mercado.
E, enfim, isso é muito ruim, porque sai na mídia. E depois a Anvisa, ela tem boletins e o site está lá aberto. É só você entrar lá e ver o que está acontecendo. Quais são, que empresa que teve lotes de produtos ruins, que foram identificados como ruins. Né? Esse é um lado, então você está exposto. Aí tem o próprio Procon, que também divulga e vai e fiscaliza e vê, por exemplo, o Procon vai em empresas que pode parecer que não tem fiscalização, mas tem, que são as empresas, Instituto de Beleza, né? Então, onde tem lá a esmalteria, que tem a tintura do cabelo, o Procon vai e faz uma vistoria na empresa, lá no salão, e vê se tem material fora da validade, e tudo isso, e pode até fechar, impede de continuar. Ele olha o descarte também, se é descartado? Ele olha, ele pergunta para a empresa, o que você faz quando um vidro seu de esmalte perdeu a validade? Eu jogo no lixo, eu jogo lá na coleta pública, mas não pode, esmalte é produto químico, você não pode fazer isso. E aí vai, aí quando eu puxo um fio, aquilo é um novelo de lã, né? E esse é um dos pontos, assim, eu acho que são os pontos críticos. Agora, por exemplo, pontos positivos, aqui em Campinas tem uma empresa que há um tempo atrás, eu estou falando aí de, sei lá, 15 anos atrás, são nossos clientes, eles lançaram uma campanha chamado Remédio Vencido Não Vai para o Lixo, que ele movimentou a população, os próprios clientes deles. Quando você tem na sua casa um medicamento que por acaso você não vai usar mais, em vez de você fazer o que a vigilância sanitária no passado falava, joga no vaso sanitário e dá descarga, né? Isso era uma recomendação, que não pode, de fato não pode. Nessa época ainda. Então, na verdade, agora tem leis municipais, tem lei estadual que é a logística reversa. Então, assim, algumas empresas, elas recolhem esse material e destinam adequadamente. Então, isso é muito benéfico, porque acaba movimentando e você chama a responsabilidade para você, né? É um serviço aí para um benefício para a saúde pública. Então, eu acho que são casos, assim, muito positivos, né, de situações. Agora, eu não podia deixar de falar, assim, quando uma universidade que tem cursos na área da saúde, na área ambiental, cujo laboratório gera resíduos, a importância da universidade ter o gerenciamento de resíduos, para não virar casa de ferreiro, espeto de pau, né? Eu ensino que você tem que atender a legislação, mas o resíduo gerado da aula prática, eu deixo por aí. No rio. Deixo por aí, guardo lá, não sei aonde. E aí, então, assim, isso é muito sério. Os alunos deveriam primeiro olhar, né, para ver o que está acontecendo com aquilo, ser curioso e ser interessado o suficiente para ver aquilo que eu estou aprendendo, mas estão praticando, né? Tem uma outra coisa que tá rolando, acho que não sei se é um PL também está sendo discutido, né, da desregulação, mais ou menos assim, da parte ambiental. Isso vai impactar na parte de resíduos também ou não? Eu não conheço a fundo. Foi votado, estão discutindo. Isso é muito ruim. Isso é um retrocesso, sem dúvida que é. Eles querem nós estamos em julho de 2025 aqui, só para dar. Até onde está falando, não foi sancionado ainda, estão discutindo que vai ter veto e. Tomara que tenha, né? Tomara tá todo que mundo tenha. torcendo. Torcendo, porque assim, eles estão. É um projeto que vai. Eu diria, desburocratizar alguns processos de licenciamento, se tornar mais fácil. Mas, assim, o critério para isso é que é difícil, né? Então, 2 pesos, 2 medidas, né? Por um lado, eu tenho um documento CADRE que autoriza a movimentação, e ele é rigoroso. Ele mede, né? Ele mensura aquilo que de fato é obrigatório por lei, e aquilo que de fato faz mal para o meio ambiente. Aí, de uma hora para outra, você acha que um licenciamento ambiental possa ser, vamos dizer, menos burocrático. Ele vai ter menos exigências. Isso é muito ruim. Então, é uma linha muito tênue,
eu acho que precisa tomar bastante cuidado, e eu acho o que é pior, né, é a famosa autoavaliação, né, isso, porque isso. existe autoavaliação e autoavaliação, né, eu vou, papel aceita tudo, né, eu falo que faço, mas não faço, então, eu tomei assim, eu fico muito triste com isso, mas, enfim. Eu tô nessa dúvida, porque eu lembro que a gente tava correndo atrás da licença CETESB, a licença prévia, depois licença de instalação, depois licença de operação. De operação, E aí você tem que renovar a licença a cada 5 anos. 5 anos. 5 anos. Aí se a gente colocou um novo produto, tem que pedir uma atualização da licença. Exatamente, uma ampliação da licença. Ampliação da licença, tem que botar o projeto, se eu mexer no projeto. Aí eu tenho que também estar organizado na prefeitura, que a prefeitura permite aquela... como chama? Aquela atividade empresarial naquela região. Naquela área. Se não mudou com o plano diretor, o zoneamento, enfim, tem uma série de coisas. Mudou, eu tenho que fazer um ajustamento de um termo de conduta, de ajuste de conduta. Enfim, tem um monte de outras coisas que são super importantes ali, né? E meio que deixar rolar, eu tenho medo, porque é aquela história que sempre comentam, né? O problema não é na empresa grande, estruturada, onde você tem lá um comitê para tratar. O problema é na ponta. Claro. Como é que na ponta, num rincão, numa operação ali, vai se discutir isso ou não? Alguém chega lá e fala, manda ver. É isso aí. E aí tem um pouco de complicação com esse tema. Uma outra coisa que eu acho interessante é as dicas que quem trabalha na engenharia de processos, quem trabalha com melhoria de processo, com gestão de projetos e tal, como essa pessoa pode servir... Você já falou um pouco da questão de fotografar e mostrar, mas como essa pessoa pode servir de indutor para poder forçar a liderança, a alta gestão a olhar com cuidado para a gestão de resíduos? Como gestão mesmo, não como descarte, como você tinha comentado. Olha, eu acho que tem a parte, assim, eu diria... benéfica. Então, por exemplo, se você olha vamos olhar para um hospital, né? Quando uma atividade hospitalar ela tem uma gestão de resíduo muito bem feita, muito organizada, ela pode partir, ela já está com metade do caminho andado para a certificação ONA. Então, isso é muito importante, E olhando também para a situação, por exemplo, de laboratório, né? Você falou das análises clínicas, né? A certificação PALC também Hoje, a gestão de resíduos, ela é muito bem vista em todas eu diria, as atividades, porque a questão meio ambiente está muito focado, todo mundo está muito focado na questão meio ambiente. COP30, né? COP30 está chegando aí. E outra, você olha pela situação climática, né? Olha o que está acontecendo, esse calor, esse frio, e inundação, enchente, isso tudo, não sei onde é que vai parar. Então, essa parte ambiental, ela dá para a empresa ela deixa a empresa num patamar muito positivo, de sustentabilidade, de práticas de sustentabilidade. E eu acho que, assim, o profissional que entra numa empresa para trabalhar na área do meio ambiente, para trabalhar na área de segurança e medicina do trabalho, que também está ali, né, a parte de utilidades, né, a caldeira, a estação de tratamento de efluentes, que está tudo ali ligado a essa área, sim, deveria mostrar para o gestor imediato, para o gerente da área, para chegar na diretoria, algo para mostrar o quão isso pode ser benéfico para a empresa. E olhando aí para a parte financeira, de financiamento, tudo, você tem a famosa linha verde, né? Que também é muito interessante, né? Para empresas que vão atrás desses financiamentos e tudo mais. E a linha verde é algo que está bem estruturada em boas práticas de gestão de resíduos, de sustentabilidade. Tem até, eles chamam de green bonds, né? Que é linhas de financiamento que você emite dívida relacionadas a algum projeto ambiental, alguma coisa assim, que tem um juro muito menor. Que tem um juro menor e mais tempo para pagar também. Né? E também teve várias... Agora falando de tendências, né? De futuro da parte ambiental. Como você comentou já que a rastreabilidade, então investir na rastreabilidade talvez seja uma baita sacada, que é
eu tô vendo algumas empresas já começarem a colocar, tira a foto aqui do código do QR Code para você identificar da onde veio esse suco, da onde veio esse leite, da onde veio não sei o que eu já acho uma coisa, é que você falou, você vai identificar o berço. Mas poucas tem, né? Do tipo, tira a foto aqui para ver para onde vai ser destinado esse resíduo. Quando você faz o gerenciamento de resíduos, tem inúmeras documentações que são obrigatórias, né? Do gerador e do destinador final e também do gerenciador, no caso. Então, cada destruição feita, ela tem que gerar um documento, e esse documento ele é emitido com base na tipologia do resíduo e na tecnologia de destinação final. E ele tem quantidade, ele tem data, ele tem... É um documento que ele tem uma validade, né, eterna. Eterna, é igual o exame periódico, olhando aí pela parte do trabalho, Saúde, da parte da saúde. Então, assim, mas passou o tempo, sim, mas eu gerei, você vê os produtos controlados pela Polícia do Exército, Civil e Federal. Você tem os mapas, né? São, assim, isso já vai muito lá pela área química, mas tem os mapas de controle. Para você comprar hoje hoje não, já tem tempo, mas para você comprar um produto controlado pela Polícia Federal, você tem que ter autorização para poder comprar, aí autorização para armazenar, aí você tem que explicar no que você está usando, e se aquele material, por algum motivo, sofreu uma avaria, ele precisa ser destruído, para onde que ele vai ser destruído e cadê o documento de destruição. Isso tudo a gente passa pelo nosso trabalho, né? O nosso trabalho envolve tudo isso. Então, é um controle enorme, é um controle, né, muito grande. E o RT da empresa que é o responsável por toda essa documentação. Então, veja, é uma coisa muito importante, né? A pessoa dá o seu nome como responsável técnico de uma empresa que vai lidar com essa situação dos resíduos e você sabe que você tem que guardar toda essa documentação por bastante tempo, porque o seu nome está envolvido nisso. Boa. Agora apelando para o lado mais empreendedor ali, para poder compartilhar um pouco dos aprendizados. O que eu vi lá estava muito bom, muito bonito na empresa, muito organizado. Os layouts muito bem pensados, assim, os layouts, tudo sinalizado. O que a gente gosta de mostrar em nossos cursos de 5S, a gente comenta bastante coisas assim, e o que eu vi lá é um caso de estudo mesmo. Às vezes a gente se pega em algum evento, algum congresso, ou até em conversas, com as pessoas falando, mas no Japão, a Toyota tá assim porque é no Japão, não sei o que tá no Japão, não, isso aqui é nos Estados Unidos, aqui é... Pô, ali é só brasileiro, interior de São Paulo, ninguém ali, nossa, isso aqui a gente contratou da NASA, não. Pessoas normais que nem nós. Como é que você começou? Como é que você conseguiu construir esse modelo que tá rodando, tá tão bonito na empresa, na estrutura operacional ali que me chamou tanta atenção? Bom, Dá dica aí pro pessoal em casa. Não, é que assim, eu, por conta da minha formação, e eu venho de multinacional, né? Eu trabalhei em multinacional por muito tempo, né? Por 20 anos da minha vida e... Então, assim, a formação que a gente tem em multinacional, ela é muito boa, né? Dependendo da área que você vai ocupar e do cargo que você tem, é muito boa. E eu tive, sim, a oportunidade de fazer treinamentos fora do Brasil por conta disso. Então, essas coisas a gente vai armazenando como conhecimento, né? E também tem muito estudo por trás disso tudo, né? O que você tem que estudar as NRs, você tem que, assim... analisar tudo aquilo que é cabível e necessário para poder atender a legislação. Então, assim, quando você vai atender uma legislação, você olha para aquilo que você tem que fazer e aquilo que é a condição básica e aquilo que é perfumaria, né? E depois que você desenhou tudo, coloca aquilo em prática e vai tentando executar e vai ajustando. Mas é o PDCA, você tem que estar sempre de olho nisso tudo aí e treinando as pessoas. Isso, mas eu queria explorar mais isso, Malu, essa parte do treinamento, de conseguir executar. Para mim, é o maior desafio. Eu sempre fui um cara muito bom de estudar, gostava, amo, mas correr e estudar são paixões, assim. Correr, fazer exercício. Agora, como é que... Beber vinho também, só pra não ficar aqui, mas... como é que a gente consegue colocar em prática aquilo?
Como é que vocês... É uma reunião diária que vocês fazem? É muito treinamento. É uma reunião semanal? Como é a estrutura para manter esse... É muito treinamento, né? Então, assim, lá por exemplo, todas as pessoas que são contratadas, elas passam por um treinamento maçante, né? É uma lavagem cerebral de coisa que em cima de todos os procedimentos, e eu tenho os agentes multiplicadores, que são as pessoas que são mais antigas, né, na companhia, que foram formadas para dar os treinamentos, e nós temos, sim, reuniões no começo, dependendo do que é a atividade, são reuniões semanais, que pode passar para quinzenais, e cada atividade ela requer uma periodicidade cabível à sua atividade. Agora, que nem, por exemplo, lá na nossa área de logística, a gente tem um coordenador, tem o gestor da área, né, dos processos logísticos, e tem os executores. E esses executores, eles estão ali o tempo inteiro sendo monitorados por câmeras. Você viu lá as câmeras. Então, assim, qualquer atividade, ela é ali explorada. E a gente tem uma coisa embasada nas nossas certificações, que são, na verdade, as intercorrências. Eu mapeio as intercorrências diariamente. E nós treinamos as pessoas a mapear as intercorrências. Não para sair crucificando o causador da intercorrência, mas para mostrar para ele que aquela intercorrência faz uma diferença enorme no trabalho dele, na rotina, e pode causar um transtorno para todo mundo. Então, aquilo a gente pega como exemplo e mostra como tratar as intercorrências. E isso eu na verdade, eu mostro isso, que é a nossa parte educativa, né, que você perguntou, lá no início, eu explorei isso de uma tal forma que eu passo isso para o nosso cliente também. Então, há uma tratativa sobre as intercorrências. Quando a gente explica para o cliente como é que ele tem que acondicionar os resíduos adequadamente, e quando há a coleta e há uma inspeção visual e técnica em cima daquilo, o que a gente encontra de não conformidade, a gente faz um relatório fotográfico, um relatório explicativo para mostrar para o cliente, para ele treinar a equipe dele. Então, esse circuito de educação facilita o meu trabalho, porque quando eu treino alguém para fazer certo, eu recebo certo. E eu recebendo certo, a cadeia anda, né, ali dentro, e o meu pessoal, eles são... né? A equipe, ela é treinada a enxergar alguns problemas, e a gente pega isso como exemplo para poder estar ali no treinamento do dia a dia. E a gente treina muito, a gente motiva as pessoas a um ensinar o outro, né? Deixa falar e mostra, faz slides, usa, você viu lá os banners que tem, mostrando a dificuldade e tudo mais. E é muito interessante. Então... Mas só para interromper, desculpa interromper, mas assim, eu adoro relatos desse jeito, porque para mim acendem várias coisinhas na cabeça, né? O que você tá falando é o básico da gestão da rotina, mas bem feita. Que é exatamente isso. Não precisa ser it's not a rocket science, como eles costumam dizer. Cara, é o básico. Tipo, básico. Eu tenho um processo? Tenho. Beleza. Todo dia esse processo tem que acontecer. Ah, mas por que hoje não aconteceu? Ah, porque não sei quem não foi trabalhar. Porque não sei o que furou o pneu. Ah, então beleza. Eu tenho que anotar essa intercorrência. A gente chamado de intercorrência, anomalia, ou exemplo, ou sinônimo que queira dar. Anota essa intercorrência, vou contabilizando. No final do mês, eu vou ver quantas intercorrências eu tive daquele tipo. É que você falou, daqui a pouco eu identifico que tem problema de quebra de caminhão. Tem 6. Daí você fala, mas peraí, se tem 6 quebras num mês, isso é um problema estrutural. Isso é um problema que tem que ser tratado pela liderança. Isso aí provavelmente vai para você, vai pro Geraldo, enfim. Peraí, tem um caminhão que tá quebrando 6 vezes, o que nós temos que fazer? Ah, vamos tomar a decisão de trocar o caminhão, fazer um retrofit dele, fazer uma manutenção e por aí vai resolvendo. Ah, aconteceu a pessoa colocou no lugar errado. O próprio supervisor da área consegue resolver, fotografar, porque foi uma vez que aconteceu, deu uma advertência, mudou, colocou uma placa maior, resolveu. Cara, isso é tão legal, porque a gente fala tanto dessas coisas, você falou da questão visual, é a mesma coisa.
os 7 desperdícios visuais do Lean. Aí as pessoas vão lá e falam, não, tem o 8º. Cara, se você estuda de onde veio aquilo, onde lá o Mr. Taishi Ono fez, falou, é o que eu posso ver. Exatamente o que você falou, fotografar. Os desperdícios são isso. Eu não consigo entrar na cabeça das pessoas, eu não consigo entrar no pensamento delas. Cara, tem tanto desperdício no visual que eu não preciso ficar preocupado com o desperdício intelectual daquela pessoa. É isso mesmo. Eu costumo fazer, esse ano eu já fiz 2 vezes. Eu pego uma pessoa da área administrativa, quer dizer, é técnica, na verdade, né? Mas que não é lá o operacional. E quando eu quero identificar alguma coisa diferente, eu peço para ela ir lá na área, senta de um lado num banquinho de longe para não atrapalhar a rotina, com uma prancheta e vai anotando. E é uma pessoa que não está ligada naquela operação. Ela nem sabe o que é a operação. Então eu peço, né, para ficar anotando e vendo assim tudo que ela entender que ela vê que é importante. Então, por exemplo, tem 3 pessoas trabalhando, como é que um pega uma coisa, o outro pega outra, o outro pega o leitor de código de barra, o outro vira, se ele tá usando, ele tem que usar o óculos de segurança, mas em algum momento aquilo incomoda e ele põe o óculos na cabeça. Então, essas coisas é muito interessante, por quê? Porque desperta em quem foi uma habilidade de atenção pro próprio trabalho dele. Né? E a outra coisa, ele consegue enxergar lá no meio do turbilhão, que as pessoas que estão trabalhando estão no turbilhão, coisa que quem está lá não vai ver. E ele vem com uma ideia, ele fala, nossa, aí eu olho o relatório, quer dizer, é um relatório, é um amontoado, né? Não pode nem chamar de relatório, porque é um amontoado de evidências que a pessoa foi vendo, que para mim é óbvio, né? E é muito lógico, até porque foi eu que desenhei. A pessoa está executando, mas o desenho foi meu. Que eu falo, nossa, mas por que eu nunca pensei nisso? Olha, alguém sentado de fora, com uma outra formação. O ano passado eu fiz isso 3 vezes durante o ano. Esse ano eu só fiz 1 vez, até porque nós tivemos algumas alterações na equipe e tal, mas estou pretendendo fazer agora, em agosto, setembro, eu faço de novo. E eu faço isso no almoxarifado, eu faço isso ali na área de pesagem da balança. É muito interessante a gente poder lidar com esse tipo de situação. E uma coisa assim, né, que você falou que não é só executar, é fazer o básico bem feito. Nós desenvolvemos uma coisa, além da multifuncionalidade das pessoas, para ter um rodízio, para tornar o trabalho mais desafiador, nós desenvolvemos as videoaulas da sua atividade. Então, compramos lá um programa e a própria pessoa que está executando, eu peço e ele grava uma videoaula no nosso programa, no nosso sistema ERP. Então, é como se ele tivesse que executar alguma coisa no sistema SAP, né? O meu não é SAP, mas como se fosse. Então, ele vai passo a passo gravando aquilo sem som. Exatamente para ele poder mostrar para a pessoa como é que ele executa a operação dele. E aí a validação dessa videoaula é feita por um outro colaborador, né, que não é da função. Porque qual que é o meu objetivo? Tornar aquela videoaula fácil para ser executada por alguém que não tenha formação. Numa emergência, a pessoa ficou doente, faltou, pediu demissão, qualquer coisa do gênero, a atividade não fica sem fazer. Então, aquilo lá tá implementado de alguma forma. E 1 vez por ano a gente faz a revisão das videoaulas, muda a versão e tudo mais. Esse ano isso já aconteceu no final de março, começo de abril. É ótimo, mas assim, olha como eu gosto, que eu falei, adoro francamente por isso. A gente aborda os conceitos e que provam por que eles são bons e por que as coisas estão dando certo. Então, ao entrar lá, eu vi que tinha alguma coisa mais estruturada acontecendo. Você tá me falando agora, faz todo sentido. Você usa o conceito que o Taishi Ono também fazia, ele desenhava uma bola no chão e mandava o funcionário ficar ali, naquele lugar, olhando, observando, sem poder interagir. Exatamente. Isso. Aí uma vez eu fiz um curso em Stanford com a Tina Seelig sobre criatividade, ela falava que a coisa mais importante era ver com olhos de viajante. Que a primeira vez que você vai num lugar, é totalmente diferente as coisas. Exatamente o que você falou. Se eu pego uma pessoa de outra área, coloco lá,
Mas por que isso é assim? Por que isso é assim? É o olho de viajante, não tá viciado. Então, colocar alguém na posição ali para poder enxergar a operação com olhos de viajante traz muita, mas muita sacada que você está falando. Então, quando a gente olha a operação rodando bonitinha, daquele jeito, agora fica claro, ó, a gestão da rotina bem feita pra caramba. Porque a gente faz a nota anomalia, a nota intercorrência. Pô, maravilhoso. O que mais? A gente faz reuniões até o processo se estabilizar. Outro conceito deminiano, que é, eu não preciso fazer a inspeção todo dia, eu preciso fazer inspeções até onde eu tenho um controle daquilo lá. Tá exatamente. Controlado? Tá, maravilha. Que bonito é isso, assim, eu fico muito contente de discutir quando os conceitos estão na prática funcionando, sem glamour, sem nada, só funciona. E dá certo. O simples dá certo. É isso. O simples dá certo, dá resultado. E a gente, assim, discute, voltando no assunto das intercorrências, aquela, né, para mim, é muito mais importante mostrar para a pessoa o que foi que aconteceu de errado, e é muito mais importante para mim o que é que ela vai fazer com aquele erro do que no fim do dia que ela assim, ela não tem ideia do impacto que aquele erro causa na rotina dela. Então, quando ela sabe o que ela vai fazer com o erro, puxa, aquilo já abre, nunca mais ela vai errar, porque eu expliquei para ela que o impacto que aquilo causou na cadeia inteira. Então, ela fala, puxa, eu preciso prestar atenção aqui. E eu deixo uma coisa muito aberta, né? Eles têm lá os procedimentos, POP, instrução de trabalho, treinamento e tudo. Só que eu jogo para a pessoa, quando ela passa lá da experiência dos 90 dias, ela tem uma missão. Ela faz um relatório, claro, do entendimento dela sobre tudo, e eu falo para ela, eu gostaria que você criasse e mostrasse para mim 6 gatilhos. Mas o que é 6 gatilhos? 6 gatilhos de coisas que para você no processo são importantes, para você prestar atenção e não errar. Eu tenho 6 gatilhos nas minhas coisas, né? Nas minhas atividades, mas na sua, eu preciso identificar os seus 6 gatilhos. Pela sua visão. Para sua visão. Para você saber, porque assim, de repente, se você falar, olha, esse ponto aqui para mim, eu tenho facilidade de me distrair nele, então aqui eu preciso de um gatilho. E a pessoa faz. Normalmente não passa dos 4 gatilhos, porque ela descobre aí o grau de importância da atenção na atividade. É isso. É isso que eu acho muito legal. Então, mostrar essa experiência, essa coisa prática, e mostrar que o que tá lá não é sorte. Não. É constância, é trabalho. Mas assim, constância de propósito, fazer a coisa certa, gerenciar a rotina bem feita. Às vezes não é charmoso, que saco, tem que anotar intercorrência, não vou anotar, não vou anotar anomalia, cada um vai do jeito que... Não dá certo. Não Se não tiver um programa de gestão, né, um padrão de gestão que vocês estão fazendo, não funciona. A coisa acaba, né, dando uma patinada. Para encerrar, estamos caminhando aqui para o final, dica de livro. Se a pessoa quer aprender um pouco mais, seja na questão que você falou, de gerir, de trabalhar as equipes, que vocês fazem muito bem, ou na questão de resíduo, gestão de resíduo. Tem algum livro que você gostaria, 1 ou 2, para o pessoal ler? Então, eu acho que indicação sempre é muito pessoal, né? Porque cada um gosta de uma coisa. Você não será julgado. Não será julgado, né? Então, assim, eu gosto de ler, eu tenho um livro de cabeceira que eu abro lá e leio algumas partes, porque por mais que eu já tenha lido inteiro, acho que umas 3 vezes, mas eu sempre gosto de ler. É um livro que chama A Quinta Disciplina. É muito, muito interessante. E assim, um livro bem antigo também, mas que eu acho que mostra, assim, com toda a realidade possível, como é importante você ter a visão do todo, que é a meta. A meta eu lembro. A meta. A meta pode passar o tempo que for. É um livro Goldratt, assim... né? Como é que é? Goldratt. E então, assim, é isso, mas de qualquer forma... Teoria das restrições. Isso é bom pra caramba. Isso é muito bom. A teoria das restrições é o meu preferido lá. E, assim, algumas funções lá eu peço para eles lerem.
que é para entender um pouco a dinâmica do trabalho e tudo mais, né? E a quinta disciplina trata do quê? Só para o pessoal. A quinta disciplina fala uma série de coisas, assim, muito interessantes sobre o caminho que você vai trilhar com a profissão que você escolher, né? Com a carreira que você escolher. Então, tem algumas disciplinas. E tem a quinta, que é a que você descobre quando você lê o livro. Então, assim, é um livro muito interessante. É um livro grosso, mas é um livro muito interessante. Procura ver. Eu já li, mas não vou dar spoiler. Não pode dar spoiler. É muito bom. Os dois são muito bons. São muito bons. Se você não quer ler uma meta, tem um videozinho, né? Tem o vídeo, que a gente deve ter no YouTube, que a gente assistia na época do início da faculdade. Você levava o VHS pra rodar. Isso mesmo. É bem antigo, mas é bem legal, é bem interessante. Muito interessante. Livro é aquilo, né? Às vezes tem, assim... Muita gente nem gosta de ler, hoje em dia está tudo muito mais fácil, né? Ver os vídeos e ver resumo e tudo mais, mas enfim, é muito interessante. Eu sou analógico ainda. Últimos recados, alguma dica final, algum recado final que a gente não passou, não abordou? Não, eu acho que assim, é sempre muito, muito bom a gente conversar sobre essas coisas e colocar a nossa visão aí, né, sobre os assuntos, mas eu acho que as pessoas, elas têm que interagir mais e estar mais presente e mais, eu diria, ser mais participativo, principalmente nas questões de meio ambiente. Se inteirar do que está acontecendo, se inteirar do que as legislações estão pedindo e do que é, de fato, necessário para cada uma das atividades da sua própria empresa. Então, não é, eu acho que eu não preciso de licença, eu acho que eu não gero isso, eu não gero resíduo, talvez isso, nunca ninguém me falou sobre isso. Eu acho que essa fase aí já passou, né? A gente não tem que achar, a gente tem que arregaçar as mangas e sair fazendo. Acho que essa é a dica e é isso. Para seguir vocês no LinkedIn, no Instagram, tem rede ou não? Tem, Ambicamp, arroba Ambicamp Oficial, no LinkedIn, no Instagram, né? Tem nosso canal no YouTube também, Ambicamp Oficial, e estamos lá. Todos convidados aí, 25 pessoal. anos aí de existência, está todo mundo convidado a curtir as nossas redes sociais, por favor. Será um prazer. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado de vir até aqui conhecer nosso escritório também. E você que está assistindo aí, se gostou, faça os comentários, dê o seu like e se inscreva no sininho ali para poder ficar ligado em todos os nossos lançamentos e novidades. Estamos fazendo vários cortes para poder melhorar ainda mais a interação de vocês com o conteúdo. Sei que o tempo é difícil para todo mundo, mas com os cortes vocês conseguirem achar os pontos. E se forem interessantes, entra lá, assiste o inteiro que você vai adorar. Grande abraço, muito obrigado mais uma vez, Malu. Espero vocês até a próxima. Muito obrigada, viu?